Graça e paz. Hoje falaremos sobre a falsa reforma. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Aqui Paulo profetiza a infiltração de inimigos do joio no meio do trigo, pessoas que perverteriam as mensagens que ele trazia. Assim como no antigo Israel, falsos profetas, líderes, governadores, corrompeu-se e trouxe apostasia ao povo. Paulo profetiza que o início da igreja cristã também seria marcado por apostasia. Muitos pensam hoje que não incorremos no risco de apostasia. E aí se esquecem do passado. E o maior perigo que nós temos a temer o futuro é se nós esqueçamos o passado. No futuro, engano de toda a espécie está para surgir, e precisamos de terreno firme para nossos pés. Queremos colunas sólidas para a edificação. Nem um só alfinete deve ser removido daquilo que o Senhor estabeleceu. Assim como Paulo profetizou para o seu tempo, também encontramos aqui a irmã White profetizando para o seu tempo e o tempo que segue até o tempo do fim. E encontramos aqui mais uma vez que tentariam mexer na estrutura da nossa mensagem. Sabemos que isso aconteceu. Futuramente surgirá o engano de toda espécie e carecemos de terreno sólido para nossos pés. Necessitamos de sólidos pilares para o edifício. Nem a mínima coisa deverá ser omitida de tudo quanto o Senhor instituiu. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Onde acharemos segurança, se não nas verdades que o Senhor tem estado a dar-nos nos últimos 50 anos? Então aqui a profecia mostra especialmente uma ira do inimigo para atacar a base que foi levantada nos primeiros 50 anos da história adventista. E isso realmente é o que hoje é negado e abandonado. Agora vem a profecia da falsa reforma. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Então eu lembro quando por volta de 2010, à frente, surgiu um tema na igreja aí chamado Reavivamento e Reforma. Logo, muitos se animaram por estudar no Espírito de Profecia quais são as reformas, começaram a falar e começou-se a ver aí os embates, né? Não se aceitavam as mensagens de reforma. E essa reforma que veio aí, na verdade, não foi a verdadeira reforma. Mas, na verdade, esse processo de falsa reforma que foi profetizado começou bastante tempo antes, como nós vamos ver a seguir. Nesse estudo, nós vamos ver apenas um princípio disso. Os próximos estudos conterão mais informação. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Então, hoje, muitos tentam se recuperar desse tombo e se perguntam aonde tanto nossa religião foi alterada. E é aí que muitas vezes param o estudo, porque começam a pensar que vão se desviar da verdade se caso tentarem descobrir aonde foi desviado da verdade. Mas é fácil. Temos que identificar exatamente quais os princípios que nos primeiros 50 anos eram defendidos no meio do povo adventista. Veja o que diz. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual.
Hoje eu conheço alguns que ingressaram na teologia e também fizeram complementarmente um estudo, uma graduação em filosofias humanas, para poder convencer as pessoas com técnicas de persuasão. E é isso que vem misturado hoje com a teologia. Filosofia intelectual. Os fundadores deste sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinariam os líderes ser a virtude melhor do que o vício. Tentei aqui facilitar um pouco a compreensão desse português antigo, e aqui virtude nós poderíamos colocar aqui que seria a educação, a bondade, e vício seria a questão do fundamentalismo, da muita religiosidade. Então vamos colocar aqui na nossa linguagem. Ensinariam os líderes que a educação é melhor do que o fundamentalismo, do que a religiosidade, mas removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual sem Deus nada vale. Observem aqui que fala que o sábado seria naturalmente menosprezado. Então, com o passar do tempo, as coisas foram pervertidas pouco a pouco. Sobre o sábado, nós podemos comentar aqui que todo ambiente de ensino tem que haver um ambiente propício para se escutar, para que assim possa compreender o que está sendo ensinado. Mas se implantou o sistema, pelo menos nas igrejas do interior que eu já participei, onde se dividia a congregação em 5, 4 grupinhos ali para estudar a lição de escola sabatina, onde você mal se entendia o que se estava falando, porque já estava ouvindo o que o vizinho estava falando. E uma verdadeira confusão, onde muitos até dormiam nessa hora, né? E a gente via que não era tão prazeroso como diz Isaías 58, não era deleitoso. Aí muito apresentação de músicas especiais, até chegar nos 15 minutos de pregação. Aí vem tantas outras coisas que não condiz com o sábado. E o sábado, dessa maneira, a gente viu que nenhum momento congregacional estava nos elevando espiritualmente. O sábado foi menosprezado, pois muitos irmãos reclamaram sobre os cultos do domingo estarem muito mais organizados e avivados. E muitos sentiam ali que estavam correndo o risco, né, de valorizar mais o domingo do que o sábado. Assim relatam vários irmãos. Nós vemos sublinhado o primeiro texto falando que eles menosprezariam também o Deus que o criou. Deus que nos criou e criou o sábado também seria menosprezado. Nós vamos ver como que Leroy Fromm atacou e vários outros infiltrados atacaram todas essas verdades. Seus alicerces, falando sobre essa nova teologia, se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Então essa fragmentação no adventismo se cumpre profeticamente quando nós olhamos o estado das coisas hoje e o que foi escrito no passado. Então aí vem a pergunta: quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia, temos nossa experiência com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Isso aqui é ressaltando os meios que Deus usou para trazer a mensagem via Espírito de profecia, milagres que aconteceram. Continuando. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade, com essa verdade que surgiu durante esses 50 anos. Então aqui nós temos a palavra contemporização. Hoje eles tentam dizer que a Igreja Católica não é a meretriz de Apocalipse 17. Eles tentam contemporizar hoje
mudando as figuras, o seu significado em vários aspectos. Devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com essa nossa primeira mensagem. Pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces de nossa fé mediante a disseminação de teorias sedutoras, lera eu um incidente acerca de um navio envolto em cerração, tendo à frente um iceberg. Como acredito que a grande maioria das pessoas que estão lendo esse texto aqui já conhecem sobre a história desse navio, que não poderia bater ao lado, que não deveria se desviar, porque se desviasse furaria o casco do navio batendo ao lado. Foi isso que aconteceu com o Titanic, né? Também o povo de Deus não deveria tentar desviar do problema para não tratar sobre ele, porque ele só causaria ruína. E o que é nos aconselhado é não deixar esse assunto para lá, mas investigar e bater de frente. Assim como lá em Ezequiel, foi mandado que Ezequiel cavasse, procurasse mais, procurasse descobrir quais são os desvios que havia dentro do templo, também nos é chamado a examinar o assunto. Então, após ela ter toda essa visão e esclarecimento sobre os pilares de nossa fé que seriam mudados, ela escreveu essa citação: Nos próximos dias, trabalhei diuturnamente, preparando para nosso povo as instruções que me foram dadas acerca dos erros que se insinuavam em nosso meio. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal. Cabal é completa. Que reforma? Uma reforma dessa tentativa de mudar os pilares da nossa fé, para que se mudasse a intenção dessa falsa reforma e houvesse uma reforma completa em manter os princípios fundamentais. Vamos repetir o texto. Tive a esperança de que houvesse uma reforma cabal e de que fossem mantidos os princípios pelos quais nós batemos nos dias primitivos e que foram apresentados no poder do Espírito Santo. Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram lançados os alicerces de nossa fé. Diz a irmã White, meu esposo, o pastor José Bates, o pai Pierce, o pastor Irã Edson e outros que eram inteligentes, nobres e verdadeiros, achavam-se entre os que, expirado o tempo de 1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. E reuni-me com eles, e estudávamos e orávamos fervorosamente. Curioso é que hoje muitos teólogos se arrogam de ter uma verdade superior ao princípio da mensagem. E devemos pensar, né? Será que eles eram mais fervorosos em oração do que os pioneiros? Muitas vezes ficarmos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Repetidas vezes esses irmãos se reuniram para estudar a Bíblia, a fim de reconhecerem seu sentido e estivessem preparados para ensiná-la com poder. Quando em estudo, chegavam a um ponto de dizer: nada mais podemos fazer. O Espírito do Senhor vinha sobre mim, e eu era arrebatada em visão, diz a irmã White, e era-me dada uma clara explanação das passagens que estivéramos estudando, com instruções quanto à maneira em que devíamos trabalhar e ensinar eficientemente. Deus espera que o ser humano chegue ao seu limite, e aqui mostra que muitas vezes Deus, de maneira miraculosa, provia para eles entendimento. Nós vamos ver em alguns textos, algumas fontes mais à frente, no próximo capítulo, que os teólogos já da era pós-pioneiros, quando faltou inspiração para eles, eles foram buscar em fontes católicas, fontes protestantes e acabaram misturando a teologia adventista com a teologia comum, a teologia católica. Diferentemente dos pioneiros,
que buscaram a inspiração de Deus, fizeram o máximo que podia e Deus provia para eles o entendimento. Não misturaram o princípio da nossa fé com teologias católicas. Assim nos foi proporcionada luz que nos ajudou a compreender as passagens acerca de Cristo, sua missão e sacerdócio. Foi-me tornada clara uma sequência de verdades que se estendia daquele tempo até o tempo em que estaremos na cidade de Deus, e transmiti aos outros as instruções que o Senhor me dera. Observe aqui, o interessante é que a sequência de verdades não era verdade só para o tempo dela. Hoje, muitos quando vão ler os escritos da irmã White, faz sempre colocação. Isso era para o tempo dela. E a sequência de verdade que foi revelada a ela se estendia até o tempo em que estaremos na cidade de Deus. Os irmãos sabiam que, quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos e aceitaram como luz direta do céu as revelações dadas. Por 2 ou 3 anos, minha mente continuou cerrada ao entendimento das Escrituras. No decorrer de nossos trabalhos, meu marido e eu visitamos a Pai Andrews, que sofria intensamente de reumatismo inflamatório. Então vocês observem esse texto. O que aconteceu com esse senhor aqui que tinha problema de um reumatismo muito forte, como Deus operou. Diz a continuação: oramos por ele, impus as mãos sobre sua cabeça e disse: Pai Andrews, o Senhor Jesus te dá saúde. Foi curado instantaneamente. Levantou-se e andou pelo aposento, louvando a Deus e dizendo: Nunca dantes vi isso. Anjos de Deus estão nesse aposento. Revelou-se a glória do Senhor. Toda a casa parecia resplandecer de luz, e um anjo pôs-me a mão sobre a cabeça. Desse tempo em diante, tenho sido capaz de compreender a palavra de Deus. Então a escritora fala que tinha dificuldades, a não ser em visão, de compreender as questões mais difíceis, os temas que eles estudavam, e agora o entendimento dela foi aberto. Esse homem foi curado, e Deus assim atestou e aprovou a obra, o ministério que estava sendo erguido. Então, quando a escritora faz no início do seu relato que Deus confirmou essa obra com o seu testemunho, com maravilhas, com milagres, são coisas como essas que aconteceram. Bem diferente do que nós vamos ver aqui, que alguns teólogos fizeram para poder estender as mãos para as outras religiões, a fim de não serem chamados de seita, tentaram contemporizar a nossa mensagem. Muito diferente do que aconteceu no princípio da obra. Então aqui ela faz a pergunta: que influência é essa que desejaria levar os homens, nesse período de nossa história, a trabalhar de modo enganador e poderoso, para solapar os alicerces de nossa fé, alicerces que foram lançados no princípio de nossa obra mediante devoto estudo da palavra e pela revelação? Sobre esses alicerces temos estado a construir nos últimos 50 anos. Vários teólogos no meio adventista tentaram fazer, entre aspas, uma paz com o mundo de modo teológico, que as outras denominações aceitassem os entendimentos teológicos adventistas, muitas vezes igualando os entendimentos adventistas à teologia comum. Mas, na verdade, por trás disso, a Igreja Católica, com seus infiltrados jesuítas, simplesmente tentaram apagar o fogo da reforma em todas as denominações, de maneira que hoje todas estão dando mão no ecumenismo. E isso é o grande segredo por trás de todo esse trabalho de igualar as religiões. Os tais lobos devoradores no meio do rebanho. Observe bem aqui o que acontecia na época dela. Admirai-vos, ou seja, vocês se admiram de que, quando vejo o princípio de uma obra que pretende remover alguns dos pilares de nossa fé, tenho algo a dizer? Então muitos se admiravam que ela tinha alguma coisa de falar, criticando mudanças. E ela fala: vocês se admiram disso? Aí continua: tenho de obedecer à ordem.
enfrentai-o. Então, é ordem, irmãos. Quando nós vemos alguma mudança, tentativa de mudança, nós temos que enfrentar. E muitas vezes escutamos as palavras de radicalismo, fanatismo, que é uma tentativa de nós vermos o defeito em nós e pararmos de observar o defeito que está acontecendo na obra. E a ordem é enfrentar. E ela continua dizendo agora no próximo slide, nós não podemos perder isso de mente. Não podemos perder isso de vista. Tenho de proclamar as mensagens de advertência que Deus me dá para divulgar e então deixar com o Senhor os resultados. Somos o povo de Deus, observador dos mandamentos. Nos passados 50 anos, tem-se feito pressão sobre nós, com toda sorte de heresias, a fim de embotar-nos o espírito em relação aos ensinos da palavra, especialmente quanto ao ministério de Cristo no santuário celestial. É a mensagem do céu para esses últimos dias, como foi dada pelos anjos do 14º capítulo do Apocalipse. Então são muitas e muitas citações em que ela declara que essa pressão para se mudar os pontos que eles estabeleceram ocorria sobre eles. E após a partida de Paulo, Paulo próprio falou que pioraria a situação, assim como ela também falou, né? Iria piorar bastante e eles fariam essa obra, profeticamente fariam, né? Fala que o nosso texto, mensagens de toda espécie e feitio tem feito pressão sobre os adventistas do sétimo dia, pretendendo substituir a verdade que, ponto por ponto, tem sido buscada com estudo e oração e atestada pelo poder milagroso do Senhor. Quais são esses pontos? No próximo estudo nós vamos ver que esses pontos hoje ainda é surpresa para muitas pessoas que já descobriram muitas verdades. Mas basta nós vermos o que aconteceu no lançamento com a era do livro Questões sobre Doutrinas e um pouco antes que nós vamos descobrir. Mas os marcos que nos tornaram o que somos devem ser preservados e sê-lo-ão, conforme Deus o mostrou mediante sua palavra e o testemunho do seu Espírito. Ele nos conclama a nos apegarmos firmemente com a mão da fé aos princípios fundamentais baseados em autoridade inquestionável. Então, quais princípios fundamentais são esses? Quais princípios fundamentais foram atacados? Realmente temos como descobrir qual foram os princípios fundamentais estabelecidos nos primeiros 50 anos? Muitos têm medo de se aventurar nesse terreno. Pensam que não há uma verdade absoluta sobre isso. Hoje, na atualidade, muitos dizem que os adventistas daquela época não poderiam ser adventistas hoje, pois não aceitariam as nossas normas de fé de hoje. Nós podemos continuar sendo adventistas e não conhecer os verdadeiros princípios fundamentais? São questionamentos que nós vamos começar a explorar a partir do próximo capítulo.